Olá, pessoal. Começando então mais uma videoaula nossa sobre vetores na nossa quinta semana. E eu vou continuar falando sobre ângulo de vetores. Eu já deduzi a fórmula que está aqui para o cálculo do ângulo entre vetores. Expliquei que o ângulo entre vetores, quando a gente tem dois vetores com a origem coincidindo, o ângulo entre vetores sempre será o menor deles, ou seja, sempre será um ângulo entre 0 e π radianos, ou de outra forma, entre 0 graus e 180 graus, tá? No intervalo fechado, incluindo 0, incluindo 180. Então, o ângulo pode ser de 0 até 180, incluindo 180. Tá? E na aula de hoje, eu vou vir fazer uma abordagem um pouquinho diferente usando o que a gente chama de ciclo trigonométrico. Bom, o que é o ciclo trigonométrico? Ele é uma circunferência de raio 1, ou seja, significa que o raio, a medida do centro até a extremidade, é 1 em todo esse ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele é cortado por dois eixos. O eixo deitado, o eixo das abscissas, é o eixo dos cossenos. E o eixo em pé, o eixo das ordenadas, é o eixo dos senos. Tudo bem? Então, sobre isso, a gente vai fazer uma abordagem que relaciona o ciclo trigonométrico a essa fórmula do cosseno do ângulo entre vetores. Tá bom? Então, para isso eu coloquei o ciclo trigonométrico e coloquei aquela tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, para a gente poder fazer uma abordagem aqui, incluindo essa tabelinha dos ângulos notáveis. Então, imagine você que eu fiz essa continha, produto escalar UV dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. E o resultado que eu obtive, imagine que tenha sido raiz de 3 sobre 2. Então, imagine que o cosseno do ângulo, o resultado aqui deu raiz de 3 sobre 2. E aí eu te pergunto, que ângulo é esse? Ou imagine também que o resultado dessa continha deu menos raiz de 3 sobre 2. E aí eu te pergunto, que ângulo é esse? Bom, eu vou mostrar para vocês que através dos ângulos notáveis a gente consegue ter uma percepção muito interessante sobre isso. Tá? Então presta atenção aqui. Se eu pegar o ângulo de 30 graus, o seu cosseno é raiz de 3 sobre 2. Isso significa que, se o cosseno do ângulo deu raiz de 3 sobre 2, esse ângulo é de 30 graus. Isso está na nossa tabelinha e isso foi explicado nas últimas aulas. Então, para o ângulo de 30 graus, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Isso? Agora, e se for menos raiz de 3 sobre 2, qual que vai ser o ângulo? Bom, então vamos para o ciclo trigonométrico. Primeiramente, eu preciso explicar que no ciclo trigonométrico, você já deve ter estudado isso no ensino médio. Se não estudou, preste bastante atenção aqui, assista outras videoaulas sobre o ciclo trigonométrico, porque é fundamental esse conhecimento, tanto para álgebra linear, para geometria analítica, quanto para outras disciplinas também e outros conteúdos que vocês devem vir a estudar. Bom, no ciclo trigonométrico, o ângulo ele começa a ser marcado aqui no sentido positivo do eixo dos cossenos. E esse ângulo ele vai subindo no sentido anti-horário. Tá? Então, o ângulo ele parte daqui e vai subindo no sentido anti-horário. Se eu tenho um ângulo de 30 graus, significa que eu vou partir daqui e vou andar 30 graus, ou seja, vou chegar até mais ou menos aqui, onde o ângulo é de 30 graus. Legal? Bom, ao andar até aqui, eu consegui parar em cima desse pontinho aqui do meu ciclo trigonométrico. Andei 30 graus no sentido anti-horário e parei nesse pontinho. Esse pontinho é interessante para mim, porque nesse pontinho, esse ponto vai ter coordenadas. Vai ter um valor que vai ser de cosseno e outro valor que vai ser de seno. Assim como a gente faz lá com os pontos em R2, tem um valor para x e um valor para y. Então, aqui eu tenho um valor para x, que é o valor do cosseno, que é o nosso eixo x, o eixo das abscissas, e tem um valor para seno, que é o nosso eixo das ordenadas. Bom, 30 graus. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto, se eu prolongar aqui, ele vai bater no eixo dos cossenos do raiz de 3 sobre 2. E
Se eu pegar esse pontinho aqui, que foi onde eu parei ao andar 30 graus, e ver onde ele vai bater no eixo dos senos, ele vai bater, seno de 30 graus é 1,5 pela minha tabelinha, vai bater no 1,5. Ok? Bom, agora preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar um outro ângulo aqui agora, baseado no meu ângulo de 30 graus, que vai ser um ângulo que vai estar aqui, ó, que vai ter 30 graus aqui. E aí você vai falar, professor, mas você disse que o ângulo ele tem que começar a ser marcado a partir do positivo do eixo dos cossenos e vai crescendo assim por diante. Bom, justamente por isso nós vamos analisar o seguinte. Bom, se eu der meia volta aqui, meia volta são 180 graus. Se eu pegar 180 e voltar 30, 180 menos 30 dá 150. Então, esse ângulo aqui, ele é de 150 graus. Ou seja, eu coloquei aqui o ângulo de 30. Se você andar 150 mais 30, daria meia volta, 180 graus. Tá? Então, o ângulo de 150 graus, ao andar 150 graus, eu paro exatamente nesse ponto aqui do meu ciclo trigonométrico. E nesse ponto eu vou ter um valor de cosseno e vou ter um valor de seno. O interessante é que, semelhante ao ângulo de 30 graus, o ângulo de 150 graus, ele possui o seno também igual a 1,5. E ele possui o cosseno igual a quanto? Perceba que 150 e 30 são ângulos suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus, ou seja, é meia volta. Tá? Então, peguei o ângulo de 150 graus e, ao chegar no 150 graus, eu parei nesse ponto. Nesse ponto do ciclo, se eu fizer o meu pontilhado aqui, dá 1,5. O seno é 1,5. E o cosseno, quanto é? Bom, se o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 150 graus, que é o seu suplemento, que é suplementar a 30, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Por que menos? Porque do zero para lá, os números são positivos. E antes do zero, os números são negativos. Se daqui para lá era raiz de 3 sobre 2, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2, o número negativo. Certo? Então, eu consegui entender que cosseno de que ângulo dá menos raiz de 3 sobre 2? O cosseno do ângulo 150 dá menos raiz de 3 sobre 2, e, portanto, o ângulo é 150 graus. Tá certo? Então, tendo entendido isso, né, a gente vai fazer uma abordagem que vai tratar quando o cosseno do ângulo dá um número positivo, quando o cosseno do ângulo dá um número negativo, quando o cosseno do ângulo dá zero, quando o cosseno dá 1, quando o cosseno dá menos 1. Tá? Então, a gente vai fazer uma abordagem falando desses casos específicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou apagar o ciclo trigonométrico, vou desenhar de novo, mas antes disso, eu gostaria que você pausasse o vídeo para fazer uma coisa. A abordagem que eu fiz com o ângulo de 30 graus e com o ângulo de 150, 30 mais 150 dá 180, né? Meia volta, eu quero que você faça com o ângulo de 45 e 60 aí no papel do mesmo jeito. Tá? Então, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz para o ângulo de 30. Então, o seguinte, o que eu quero que você me diga é, ó, eu sei que o seno de 30 pela tabela é 1,5. Eu sei que o cosseno de 30 graus é, pela tabela, raiz de 3 sobre 2. Bom, eu sei que o seno de quem? 150, porque 150 mais 30 dá 180, né? Então, eles são suplementares. O seno de 150 dá 1,5. E o seno e o cosseno de 150, a gente viu que dá menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu quero que você faça a mesma coisa que eu fiz aqui para os ângulos de 45 e de 60. Tá bom? Então, se o seno for de 60, qual é o valor? Cosseno de 60, qual é o valor? 160 mais 120 dá 180. Então, qual que é o seno de 120? Qual que é o cosseno de 120? E faça assim também com os ângulos de 45. Tá bom? Então, vamos lá. Tendo entendido isso,
né? Eu volto a atenção novamente para o ciclo trigonométrico para a gente analisar uma outra coisa. No meu ciclo trigonométrico, lembrando que eu fiz aquela análise falando do ângulo do seu suplemento, porque o nosso ângulo entre vetores é um ângulo entre 0 e 180. Então, eu estou preocupado com seno e com cosseno de ângulos que estão entre 0 e 180 graus, incluindo 0 e incluindo 180. Tá bom? Então, por isso que eu falei ali dos ângulos suplementares, ou seja, os ângulos cuja soma é 180. Bom, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Vou marcar esse pontinho aqui, 1, 0. Aqui é 0, 1. E esse pontinho aqui é menos 1, 0. Por que eu coloquei que esse pontinho é 1, 0? Porque o ciclo trigonométrico tem raio 1. Se ele tem raio 1, significa que a medida daqui até aqui é 1. Então, o valor dele no eixo x é 1. E no eixo y ele não tem altura, então o eixo y é 0. Ou seja, o cosseno, o eixo x é cosseno, o eixo y é seno. O cosseno vale 1, o seno vale 0. Cada par ordenado desse informa para você primeiro o valor do cosseno do ângulo e depois o valor do seno do ângulo. Então, nesse ponto, o cosseno vale 1 e o seno do ângulo vale 0. Nesse ponto aqui em cima, o cosseno do ângulo é 0 e o seno é 1. E nesse ponto aqui ao lado, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar falando de um ângulo especial. Vou falar do ângulo nulo. Vou botar um pouquinho mais para cima, porque eu vou precisar de espaço para o que vem na sequência. Ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? O ângulo nulo é o ângulo de 0 graus, ou 0 radianos. Então, é o ângulo de 0 graus ou 0 radianos. Bom, no ângulo de 0 graus ou 0 radianos, eu quero saber informações sobre o cosseno desse ângulo nulo. Se o ângulo é 0, significa que o ângulo é medido a partir daqui, né? Ele vai aumentando no sentido anti-horário. Se ele é de 0, ele nem saiu daqui, ele está exatamente em cima desse ponto. Em cima desse ponto, o valor do cosseno é 1. O valor do cosseno é o primeiro número. Então, o cosseno é 1. Então, se o ângulo é nulo, o cosseno dele é igual a 1. Certo? Vou escrever com uma caneta de outra cor, que essa informação é muito importante. Bom, então o ângulo nulo a gente já entendeu. Se o ângulo for agudo, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 graus e 90 graus, ou entre 0 radianos e π sobre 2 radianos. Então, o ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 graus e 90 graus. Ou, de outra forma, é um ângulo que está entre 0 radianos e π sobre 2 radianos. Perceba que eu não incluo 0 nem o π sobre 2. É um ângulo que está no meio do caminho entre o 0 e 90 graus. Então, ele não é esse ângulo aqui, 0, e nem é esse ângulo vertical aqui, que seria o ângulo de 90. Tá? Então, se eu pegar qualquer ângulo aqui, por exemplo, peguei um ângulo de 30 graus. 30 graus é um ângulo agudo, pois ele está entre 0 e 90. Tá bom? Entenda uma coisa. Qualquer ângulo agudo que eu pegar aqui vai ter um valor de cosseno, que é um número que está entre 0 e 1. Tá? Aqui é o 0 do eixo dos cossenos e aqui é o 1 do eixo dos cossenos. Ou seja, qualquer ângulo agudo, ou seja, está nesse intervalo aqui, daqui até aqui, vou até colorir aqui, ó, qualquer ângulo que está aqui, sem incluir o ângulo nulo e sem incluir o ângulo reto. Qualquer ângulo que está entre o ângulo nulo e o ângulo reto tem o valor de cosseno, que é um número entre 0 e 1. Então, qualquer ângulo agudo tem um cosseno, que é um número entre 0 e 1. Certo? Então, uma coisa que você pode perceber é que tanto no ângulo nulo quanto no ângulo agudo, o que você tem aqui de importante é o cosseno é um número positivo. O
cosseno do ângulo é um número positivo, é maior que zero. Tanto no ângulo nulo quanto no ângulo agudo. Então, se você pegar o ângulo nulo ou o ângulo agudo, qualquer ângulo antes de chegar a 90 aqui, o valor do cosseno sempre é um número positivo. Se o ângulo for agudo, o cosseno está entre 0 e 1. E se o ângulo for nulo, o cosseno dá exatamente 1. Tá bom? Então, dando continuidade. Se a gente tem o caso do ângulo ser exatamente 90 graus. Se o ângulo for 90 graus, ou seja, eu saí daqui, fui andando até chegar a 90 graus, eu vou parar exatamente nesse ponto aqui em cima. Nesse ponto, qual é o valor do cosseno? 0. E o seno é 1. Né? O cosseno vem primeiro, depois o seno. Então, o cosseno é 0. Se o ângulo for de 90 graus, for um ângulo reto, então, no caso do ângulo reto, ou seja, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, ou seja, é um ângulo de π sobre 2 radianos, tá? E no caso do ângulo reto, o cosseno dá exatamente 0. Então, nesse caso, o cosseno do ângulo é 0, tá bom? Então, se eu fizer essa conta, calcular o cosseno e o resultado disso tudo aqui for 0, eu sei que o meu ângulo é reto, ou seja, que meus dois vetores são perpendiculares. Se eu calcular o cosseno do ângulo e ver que deu um número positivo, calculei, fiz essa conta e vi que deu um número positivo, significa que ou o meu ângulo é nulo ou o meu ângulo é agudo. Tá? Ou seja, que os meus dois vetores vão ter ângulos que vai estar entre 0 e 90, sem contar com 90, é claro. Ou seja, partindo do 0 e indo até quase chegando ao 90. Então, se isso acontecer, o cosseno é positivo. Então, o ângulo reto já foi explicado. No ângulo reto, o cosseno é 0. Aí, dando continuidade, então vamos falar um pouquinho sobre o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é aquele ângulo que encontra-se entre 90 e 180 graus. Tá? Então, um ângulo obtuso é um ângulo que vai de 90 graus até 180 graus. Ou, de outra forma, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Deixa eu escrever aqui embaixo, não vai dar espaço. 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radianos. E 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Então, se o seu ângulo vai de 90 até 180, sem incluir o 90 e sem incluir o 180, ele é um ângulo obtuso. Ou, utilizando a notação radiana, se ele vai de π sobre 2 radiano a π radiano, então ele é um ângulo obtuso. Tudo bem? Então, o que significa isso na prática? Pega um ângulo maior do que 90, sei lá, 110, 120. Então, se você pegar um ângulo de 120 graus, né? Deixa eu apagar aqui. Se você pegar um ângulo de 120 graus, um ângulo mais ou menos aqui, 120 graus, ele é um ângulo obtuso, porque ele está entre 90 e 180. Por que eu não botei menor igual aqui? Porque se ele incluir o 90, 90 é o ângulo que a gente já classificou como reto. E eu não vou incluir 180, porque 180 é o ângulo raso, que a gente já vai estudar. Então, qualquer ângulo que esteja nessa parte aqui, né, entre 90 e 180 é um ângulo obtuso. Então, 120, 130, 140, 179 são todos ângulos obtusos. Agora, observa bem, se eu pego um ângulo obtuso, o que acontece com o cosseno do ângulo? Por que eu estou avaliando o cosseno desse ângulo? O cosseno é importante que a minha fórmula é igual ao cosseno. Tá? O cosseno de um ângulo obtuso é um número que vai estar aqui, ou seja, vai estar entre 0 e menos 1. Então, entre 0 e menos 1, lembra que o ciclo tem raio 1. Então, aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1. A distância daqui para cá é 1, a distância daqui para cá é 1. É o ciclo que tem raio 1. Tá? Então, se você pegar um ângulo obtuso, o valor que você vai obter para o cosseno dele é um número que está entre 0 e menos 1. Então, o cosseno desse ângulo é um número que vai de menos 1 até 0. Ou seja, vai estar nesse intervalo. Tá bom?
Então, você já percebe que o cosseno de um ângulo obtuso sempre é negativo. Ou seja, se você pegar o ângulo obtuso, por menor que ele seja, ou seja, o ângulo vai de 90 a 180. Se eu pegar o mais perto possível do 90, se eu pegar o ângulo de 91 graus aqui, ele já vai ter um valor de cosseno que é menor do que zero, que o eixo dos cossenos já é menor que zero, então ele já é um número negativo. Então, o cosseno de um ângulo obtuso é negativo, o cosseno é negativo, menor que zero. Bom, se eu pegar então agora o ângulo raso, o que é o ângulo raso? O ângulo raso é o ângulo de exatamente 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo raso, o que é o ângulo raso? É o ângulo de exatamente 180 graus, 2 radianos, é o mesmo que π radianos. Então, se eu traçar um ângulo aqui, partindo do sentido positivo do eixo dos cossenos, e andar 180 graus, o meu ângulo vai parar exatamente nesse ponto, cujo cosseno é menos 1. Olha aqui o par ordenado. Primeiro vem o valor do cosseno, depois do seno. O cosseno nesse ponto é menos 1. Então, se eu andar 180 graus, que é o ângulo raso, 180 é o ângulo raso, o cosseno de 180 é menos 1. Então, o cosseno do ângulo raso é menos 1. E, portanto, também é um número negativo. Então, tanto no ângulo obtuso quanto no ângulo raso, o cosseno é negativo. Tá? Então, se você pegar qualquer ângulo aqui, ó, de 90 para frente, de 90 até 180, você vai ter sempre números que vão estar aqui nesse intervalo negativo no eixo dos cossenos. Então, ângulos obtusos e rasos têm o cosseno deles, cosseno do ângulo, negativo. Ângulos nulos e agudos sempre têm o cosseno positivo. Ângulos retos sempre têm o cosseno igual a zero. Certo? E aí agora eu vou fazer um comparativo dessas informações com a nossa fórmula para calcular o cosseno. Então imagina que eu calculei o cosseno do ângulo e esse resultado aqui deu um número positivo. Se deu um número positivo, eu vou ficar em dúvida se o ângulo é nulo ou se o ângulo é agudo. Se o número positivo for exatamente 1, o ângulo é nulo. Se for um número positivo, mas não for 1, então o ângulo é agudo. Se for um número positivo, ou seja, um número entre 0, um número positivo que não seja 1, um número, no caso, entre 0 e 1, ele vai ser um ângulo agudo. Tá bom? Se o ângulo for reto, significa que esse resultado dessa conta aqui vai dar zero, ou seja, o cosseno do ângulo vai dar igual a zero, e aí eu já sei que o ângulo é reto entre os vetores, os dois vetores são perpendiculares. Se eu calcular esse cosseno aqui e der o resultado dessa conta der um número negativo, então se der um número negativo, eu vou ficar em dúvida se o ângulo é obtuso ou raso. Tá? Ele vai ser obtuso ou raso, se o valor dessa conta for negativo. Se o valor dessa conta toda aqui der exatamente menos 1, isso significa que o ângulo é raso. Agora, se der um número negativo que não seja menos 1, mas vai ser um número entre menos 1 e 0, vai ser um número negativo, entre 0 e menos 1, tá? Então, significa que o ângulo é obtuso. Então, esse monte de informação aqui é importante que vocês tenham em mente. Vou fazer um pequeno resumo disso tudo aqui. Então, vamos lá. Vou apagar o símbolo trigonométrico aqui. Só para a gente entender mais uma coisa. Muitas vezes eu nem preciso fazer a conta, tá certo? Se eu fizer o cálculo, para calcular o cosseno, eu tenho que usar essa fórmula. Aqui vem módulo de U e módulo de V. O módulo sempre vai dar positivo. O módulo de U dá positivo, o módulo de V dá positivo. Então, o produto dos dois módulos vai dar um número positivo. Agora, o produto escalar que vem aqui em cima, o produto escalar do vetor U pelo vetor V, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Então, se esse produto aqui for negativo, então essa conta toda vai ser um número negativo dividido por um número positivo, porque esses dois módulos são positivos. Então, o produto deles vai ser positivo, vai ser maior que zero. Agora, esse produto aqui pode ser
positivo, pode ser negativo, pode ser zero, tá? Então, esse produto escalar, o V, é o que vai determinar se o valor dessa conta vai ser positivo, negativo ou zero, tá? Então, pelo produto escalar, eu consigo saber se o ângulo é nulo ou agudo, se o ângulo é reto, se o ângulo é obtuso ou é raso. Tá? Então, se esse produto V, se o escalar V for positivo, então vai ficar o número positivo dividido por positivo. Aqui embaixo sempre é positivo. Positivo dividido por positivo dá positivo. Então, o resultado dessa conta, o cosseno vai dar um número que vai ser positivo. Então, se o produto escalar o V é positivo, então, o cosseno do ângulo, o resultado da fórmula do cosseno do ângulo vai ser positivo. E se o cosseno do ângulo é positivo, eu vou ficar em dúvida se o ângulo é nulo ou se o ângulo é agudo. Então, se isso acontecer, nesse caso, eu vou ter dúvidas para sanar. Será que o ângulo é agudo ou será que o ângulo é nulo? Perceba que eu não precisei fazer a conta toda, apenas fazendo o resultado do produto escalar, vendo que o resultado do produto escalar é positivo, e, portanto, um resultado positivo dividido por um resultado positivo dá positivo. Então, o cosseno do ângulo vai dar número positivo. E se o cosseno é positivo, nós sabemos que, pelo ciclo trigonométrico, que o ângulo é nulo ou que o ângulo é agudo. Tá certo? Então, a gente vai ter essa dúvida. E aí, como é que eu vou saber diferenciar se o ângulo é nulo ou ângulo agudo? Aí eu vou acabar de fazer a conta e aí eu vou descobrir se o cosseno D1 ele é nulo. Se o cosseno D1 ele é nulo. Agora, se o cosseno do ângulo for, no ângulo agudo, um número entre 0 e 1, ou seja, um número positivo é entre 0 e 1, né? Então, obviamente, é positivo. Então, eu vou ter um ângulo agudo. Então, no ângulo agudo, a gente vai ter o cosseno como um número entre 0 e 1. Legal? Então, só de calcular o produto aqui, escalar, eu já vou ter a informação se o meu ângulo é agudo ou se é nulo. Tá bom? Se, por outro lado, eu calcular o produto escalar o V, que está ali na minha fórmula, aqui, ó, o V, e isso daqui der negativo, então vai ficar negativo dividido por um resultado, como só tem módulo, que obviamente é positivo. Então, negativo dividido por positivo, menos dividido por mais, dá menos. Ou seja, o resultado disso tudo aqui vai dar negativo. Se esse produto for negativo, o resultado disso tudo é negativo. Se o resultado todo é negativo, isso significa que o cosseno vai dar um valor negativo. Então, se o produto V for negativo, então, o resultado de toda essa conta aqui, para calcular o cosseno, vai dar um número negativo. E se esse resultado do cosseno dá um número negativo, a gente sabe que se o cosseno é negativo, ou o ângulo vai ser obtuso, ou o ângulo vai ser raso. Então, nesse caso, a gente vai ter que se preocupar em descobrir se o ângulo é obtuso ou se o ângulo é raso. E como que eu vou descobrir isso? Bom, eu já calculei o produto escalar e vi que deu negativo. Por esse motivo, pelo produto escalar ter dado negativo, isso vai fazer com que o cosseno dê negativo. E se o cosseno é negativo, eu vou ficar com duas informações, ou o ângulo é obtuso ou o ângulo é raso. E aí, como é que eu vou saber se ele é obtuso ou é raso? Aí eu vou ter que não só calcular o produto escalar, mas fazer a conta toda. E se eu fizer a conta toda aqui, e o resultado for exatamente igual a menos 1, então significa que o meu ângulo é raso. Então, o ângulo é raso quando acontece o quê? Quando o cosseno do ângulo é menos 1. E o ângulo é obtuso quando? O ângulo é obtuso quando o cosseno dele é um número negativo, e é um número negativo que está entre menos 1 e 0. Tá? Então, o ângulo é obtuso quando o ângulo está entre o cosseno do ângulo
está entre menos 1 e 0. Legal? E para finalizar, eu falei do ângulo obtuso, falei do ângulo raso, mas faltou falar do ângulo reto, né? Então, o ângulo entre os vetores vai ser reto se acontecer o seguinte. Se eu calcular o produto escalar UV da nossa fórmula, UV, e esse resultado daqui, UV, der zero, aí vai ficar zero dividido por um outro número. Zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, esse resultado todo aqui vai dar zero. Legal? Então, o cosseno do ângulo vai dar exatamente zero. Então, se o produto escalar deu zero, significa que o cosseno do ângulo, obviamente, vai dar zero, porque zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, se o produto escalar deu zero, então o cosseno do ângulo vai dar zero. E isso significa, na prática, que a gente tem uma única opção em que o cosseno do ângulo dá zero, que é quando o ângulo é reto, ou seja, quando o ângulo é de 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Então, a gente vai ter um ângulo reto, ou seja, o ângulo vai ser exatamente π sobre 2 radianos, ou 90 graus. Então, esse resuminho que eu fiz aqui no canto, ele é muito interessante. E agora eu vou fazer alguns exemplos utilizando esse resumo, tá bom? Então, dando continuidade aqui, vou apagar aqui. Vou reescrever a fórmula aqui no canto, que a gente vai ficar usando ela muitas vezes ainda. Cosseno do ângulo é o produto escalar UV, dividido por módulo de U, módulo de V. Bom, vamos fazer exemplos. Vou começar do exemplo A. Eu selecionei aqui alguns exemplos para a gente resolver, envolvendo todas as situações possíveis. Então, exemplo A, eu vou dar o vetor U de coordenadas 2, 3 em R2. Poderia ser em R3 também. Tudo aqui que está se aplicando em R2 se aplica em R3, porque o produto escalar é definido em R2 e R3. E Rn também. Tá? Então, imagina que eu tenho os vetores U e V, e esses vetores são de coordenadas 2, 3 e 1, 2. São vetores em R2 representados por pares ordenados de números reais. Bom, vou calcular o produto escalar entre eles. O produto escalar aparece na fórmula, então vou calcular esse produto escalar. Veja bem, se eu calcular o produto escalar UV, eu vou fazer 2 vezes 1, abscissa vezes abscissa, mais ordenado do primeiro vetor vezes ordenado do segundo vetor. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 2 dá 6, e 2 mais 6 dá 8. 8 é um número positivo, negativo, vai igual a zero. 8 é um número positivo, evidentemente. Então, 8 é um número positivo. 8 é maior que zero. Então, se o produto escalar deu um número positivo, então o cosseno é positivo. E se o cosseno é positivo, ou o ângulo entre os vetores U e V vai ser um ângulo agudo, ou vai ser um ângulo nulo. Tá? Então, só de calcular o produto escalar, eu já sei que o ângulo ou é agudo ou é nulo. E como é que eu vou confirmar se ele é agudo ou é nulo? Aí eu tenho que acabar de utilizar a fórmula aqui para ver quanto vai dar o resultado. Então, vamos fazer isso. Bom, para a fórmula, além do produto escalar, eu preciso do módulo de U e do módulo de V. Então, vamos lá. Quem que é o módulo de U? O módulo de U é a raiz quadrada de abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 4 dá 13. Então, isso é raiz de 13. O módulo de V vai ser raiz quadrada de abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado que é 1, 4 mais 1 dá 5, então isso é raiz de 5. Bom, se eu usar a minha fórmula, cosseno do ângulo entre os vetores U e V vai ser o quê? Produto escalar UV. Produto escalar UV é 8.
Módulo de U, raiz de 13. Módulo de V, raiz de 5. Bom, o resultado dessa conta daqui, né, evidentemente, não é igual a 1. Eu sei que esse resultado é um número positivo. Tenho certeza que isso aqui é um número positivo. Positivo dividido por positivo vai dar positivo. Então, se é positivo, eu sei que o ângulo é agudo ou nulo. Mas, se esse resultado desse exatamente 1, então esse ângulo seria nulo. Se o resultado do cosseno desse 1, o ângulo seria nulo. Coisa que não aconteceu. Essa conta aqui pode fazer até na calculadora e não dá 1. Se não dá 1, então significa que o ângulo é agudo. Esse resultado aqui, se você fizer a conta, vai dar um número entre 0 e 1. Portanto, eu posso concluir aqui que o ângulo entre U e V é um ângulo agudo. Tá bom? Bom, então, isso que é interessante, é você entender que só de calcular o produto escalar aqui e ter obtido um número positivo, eu fiquei em dúvida se o ângulo é agudo ou o ângulo é nulo. Porque quando eu obtenho um número positivo, isso implica na minha fórmula que o valor do cosseno que eu vou calcular vai dar positivo também, como deu positivo aqui. E se o cosseno é positivo, o ângulo ou é agudo ou é nulo. Tá? Ele é agudo se está entre 0 e 1, e ele é nulo se o cosseno der exatamente 1. Então, como o cosseno não deu 1, eu concluo que o ângulo é agudo, é um valor que está entre 0 e 1. Legal? Então, outro exemplo. Vou pegar agora os vetores que eu vou chamar de P e Q. Um vetor P em R2 de coordenadas 1, 2, e o vetor Q em R2 de coordenadas 2, 4. Olha só que interessante que a gente vai fazer. Vou calcular primeiro o produto escalar PQ. No caso, o V, mas eu usei as letras P e Q, então só vai mudar as letrinhas. Onde está U, na verdade, é o P. Onde está V, na verdade, é o Q. Então, vou calcular o produto escalar PQ. O produto escalar PQ é o quê? Abscissa vezes abscissa, 1 vezes 2, mais 2 vezes 4. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, 2 mais 8 dá 10. E 10 é um número positivo. 10 é um número positivo. Então, se o produto escalado é um número positivo, significa que esse produto escalado é positivo, então o resultado dessa conta dá um número positivo e o cosseno é positivo. Então, se o produto escalar é positivo, o cosseno é positivo. Se o cosseno é positivo, eu fico em dúvida se o ângulo é agudo ou nulo. E aí, como é que eu vou descobrir, então, se o ângulo é agudo ou nulo? Vou continuar a minha conta. Para fazer, usar a fórmula, falta calcular o módulo do vetor P, que no caso é raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, mais 1, 5, então dá raiz de 5. E eu vou calcular o módulo do vetor Q. Raiz de 2 ao quadrado dá 4, mais 4 ao quadrado, que dá 16. 16 mais 4 dá 20. Então, é raiz de 20. Agora, usando a fórmula, o cosseno do ângulo entre os vetores P e Q vai ser o produto PQ, começa com o produto escalar, que deu 10, dividido pelo módulo de P vezes o módulo de Q. O módulo de P é raiz de 5, o módulo de Q é raiz de 20. Bom, isso vai ficar, então, 10 sobre raiz de 5 vezes raiz de 20 é a mesma coisa que raiz de 5 vezes 20. 5 vezes 20 dá 100. Então, raiz de 5 vezes raiz de 20 é raiz de 100. Que dá 10. Então, vai ficar 10 dividido por raiz de 100, que é 10. 10 dividido por 10 dá 1. Olha que interessante. Se o cosseno do ângulo deu 1, tá? Então, primeiramente, eu vi que o produto escalar era positivo. E se o produto escalar era positivo, eu fiquei entre o ângulo ser agudo e ser nulo. Tá? Aí eu continuei a conta e calculei o cosseno. O cosseno deu 1. Se o cosseno deu 1, eu já sei que o ângulo é nulo.
ou seja, que o ângulo entre os vetores P e Q é nulo, ou seja, o ângulo é zero. Esses dois vetores vão estar assim sobrepostos um em cima do outro, vão ser ângulos que têm a mesma direção e mesmo sentido, tá bom? Na verdade, se você desenhar isso daqui, eixo x e eixo y, o vetor 1, 2 vai estar aqui, mais ou menos, né? Que é o vetor P, e o vetor Q vai ser o dobro, 2, 4 vai ser um vetor assim. Significa que esses dois vetores não formam um ângulo entre eles, o ângulo é nulo, um está acima do outro. Então, o produto escalar sendo positivo, eu fico em dúvida se o ângulo é nulo ou nulo. Ao calcular o cosseno, eu vi que deu 1, e se deu 1, então significa que o ângulo entre os vetores é nulo. Tá bom? Dando continuidade, outro exemplo. Agora, exemplo letra C, né? Esse foi a letra B. Exemplo C. Vou dar os vetores U igual a menos 2 e 1 e V igual a 2, 2. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou calcular é o produto escalar entre eles. Então, vou calcular o produto escalar, o V. Então, vou fazer abscissa vezes abscissa, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais ordenada vezes ordenada, 1 vezes 2 dá 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, o produto escalar deu menos 2. E menos 2 é um número negativo. Bom, se o produto escalar deu negativo, o que significa na minha fórmula? Que esse numerador aqui é negativo. Como o denominador sempre é positivo, negativo dividido por positivo dá sempre negativo. Então, o valor do cosseno também é negativo. Então, se o produto escalar deu negativo, então o cosseno vai dar negativo, com certeza. E se o cosseno for negativo, ou o ângulo é obtuso ou o ângulo é raso. Então, tendo obtido do produto escalar o número negativo, eu fico em dúvida se o ângulo é obtuso ou o ângulo é raso. E aí, como é que eu tiro a minha dúvida? Eu acabo de calcular o cosseno. Então, para calcular o cosseno, falta o módulo de U e o módulo de V, pois o produto escalar aqui em cima do numerador já foi calculado. Então, vou calcular o módulo de U e o módulo de V. Módulo de U e módulo de V. O módulo de U vai ser raiz quadrada da abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, 4 mais 1 dá 5, então isso é raiz de 5. Tá? Módulo de V ao quadrado vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 dá 8, isso é raiz de 8. Portanto, usando a nossa fórmula do cosseno, o cosseno do ângulo vai ser produto escalar o V, que deu menos 2, dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. O módulo de U é raiz de 5, módulo de V, raiz de 8. Certo? Então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre 5 vezes 8 dá 40, raiz de 40. Legal? Dava para fazer umas continhas, adaptar aqui, mas só de olhar isso aqui, eu já percebo o seguinte: esse resultado não dá menos 1. Concorda comigo? Se você pegar menos 2 e dividir por raiz de 40, não dá menos 1. E se não dá menos 1, para que desse menos 1, por raiz de 40 tinha que dar 2. Porque ia ficar menos 2 dividido por 2, que daria menos 1. Então, raiz de 40 não dá 2, já sabemos disso. Portanto, esse valor aqui não dá menos 1. Se não dá menos 1, então o ângulo não é raso. Sobra, então, o ângulo ser obtuso. Esse resultado aqui vai dar um número entre 0 e menos 1. Tá? Um número negativo entre 0 e menos 1. Portanto, eu posso concluir que o ângulo entre U e V, θ é um ângulo obtuso. Então, percebam, eu calculei o produto escalar, vi que deu negativo. Se deu negativo, eu fiquei em dúvida se o ângulo era obtuso ou raso. Aí eu parti para as contas, fiz toda a conta para calcular o cosseno
e cheguei a esse resultado. Cheguei a esse resultado, vi que esse resultado não é menos 1. Então, eu descartei a possibilidade dele ser um ângulo raso. Se eu descartei a possibilidade dele ser um ângulo raso, então ele só pode ser um ângulo obtuso. E se eu fizer essa conta, vai dar um número entre menos 1 e 0. Portanto, tem até um ângulo obtuso. Legal? Bom, mais um exemplo. Letra D. A letra D, eu coloquei o vetor U sendo menos 1 e 2, e o vetor V sendo 1 e menos 2. Vamos fazer a continha aqui para a gente ver o que acontece. Primeira coisa é calcular o produto escalar. Se o produto escalar for positivo, eu caio nessa primeira opção. Se for negativo, eu caio nessa opção. Se o produto escalar for zero, eu caio nessa última opção aqui. Tá bom? Então, o produto escalar, o V. Produto escalar, o V. Vai calcular o produto escalar, é a abscissa vezes a abscissa, menos 1 vezes 1 dá menos 1, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Pronto. Calculei o produto e vi que deu negativo. Se deu negativo, se deu um número menor que zero, então significa que eu estou nessa opção. Se o produto escalar é negativo, o cosseno é negativo, e por consequência, ou o ângulo é obtuso ou o ângulo é raso. Então, eu estou em dúvida agora se o ângulo entre os vetores U e V é obtuso ou raso. Como que eu vou saber se o ângulo é obtuso ou raso? Calculando o cosseno, deixando aqui o cálculo dessa expressão. Então, vou calcular o módulo de U, que vai ser raiz de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4 dá 5, então isso é raiz de 5. Módulo de V é a raiz quadrada de abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4 dá 5, então isso dá raiz de 5. Aplicando a fórmula do cosseno, vai ficar cosseno do ângulo é igual ao resultado do produto escalar, que deu menos 5, dividido por módulo de U vezes módulo de V. Módulo de U é raiz de 5, módulo de V é raiz de 5. Bom, isso vai ficar menos 5 sobre raiz de 5 sobre vezes raiz de 5 é raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? 5. Então, vai ficar menos 5 dividido por 5, e menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Ou seja, eu calculei o produto escalar e deu negativo, então eu caí nessa opção, o produto escalar é negativo, então o cosseno do ângulo é negativo. Realmente o cosseno deu negativo, deu menos 1. Bom, se esse cosseno deu menos 1, o ângulo é raso. Se esse cosseno deu um número entre menos 1 e 0, ele é obtuso. No caso, o nosso cosseno deu menos 1. Se o nosso cosseno deu menos 1, significa que o nosso ângulo é raso. Então, θ é igual a 180 graus, que é igual a π radianos. Ou seja, θ é um ângulo raso. Difícil? Nem um pouco. E o nosso último exemplo, letra E. Letra E. Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu coloquei. Eu coloquei o vetor W igual a menos 2, 1. E coloquei o vetor S igual a menos 1, menos 2. Bom, vamos ver o que acontece com esses vetores. Primeiro passo, então, calcular o produto escalar. O produto escalar WS, entre W e S, vai ser abscissa vezes abscissa, menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo, mais ordenada vezes ordenada. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 2 mais menos 2, 2 menos 2 deu 0. Bom, se o produto escalar deu 0, então, se o produto escalar aqui deu 0, então o que significa? Que o cosseno vai dar 0. É óbvio, eu nem preciso calcular o módulo de U e o módulo de V. Se eu tentar aplicar a fórmula do cosseno aqui, ó, o cosseno do ângulo vai ser o quê? Produto escalar que deu 0, dividido pelo módulo do primeiro vetor, que é W, vezes o módulo do segundo vetor, que é o S.
eu nem preciso calcular os módulos, porque eu sei que 0 dividido pelo resultado que der aqui vai dar 0. Tá? E se o cosseno do ângulo é 0, significa que esse ângulo, se o cosseno dele é 0, esse ângulo é reto. Ou seja, um ângulo de 90 graus ou π sobre 2 radianos. Então, se o produto escalar deu 0, eu posso concluir que o ângulo é de 90 graus ou π sobre 2 radianos. Portanto, θ aqui é um ângulo reto. Bom, essa última condição aqui, eu fiz lá na apostila de vocês uma sessão falando exatamente só sobre ela. Sempre, se você quiser saber se dois vetores são perpendiculares, se dois vetores são ortogonais, ou de outra forma, se dois vetores formam entre eles um ângulo reto, então basta você calcular o produto escalar. Se o produto escalar der 0, então significa que os dois vetores são ortogonais ou perpendiculares. Se o produto, vou escrever isso para você resumir, pois na próxima aula eu já não volto nesse assunto, né? Então, quando que dois vetores são ortogonais, ou seja, perpendiculares, eles são ortogonais ou perpendiculares quando o ângulo entre eles é de 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos. E quando que o ângulo é de 90 graus π sobre 2, quando o ângulo é de 90 graus ou π sobre 2 radianos, significa o quê? Que o valor do cosseno é 0. Então, o cosseno entre esses ângulos tem que dar 0. E para o cosseno desses ângulos dar 0, significa que o produto escalar tem que dar 0. Tá? Porque aí vai ficar 0 dividido por um número que dá 0. Então, o produto escalar entre os dois vetores tem que ser igual a 0. Então, essa condição aqui é a condição de ortogonalidade ou de perpendicularidade de dois vetores. Dois vetores são perpendiculares se, ao calcular o produto escalar deles, o resultado for 0. Então, eu posso te dar uma questão perguntando, dados os vetores U e V, determine se os vetores são perpendiculares ou não, se os vetores são ou não ortogonais. E aí, o que você faz? Você calcula o produto escalar UV e vê se o resultado vai dar 0. Se o resultado der 0, significa que os vetores são perpendiculares. Se o resultado der diferente de 0, significa que os vetores não são perpendiculares, não são ortogonais. Tá bom? Então, esse resuminho é muito importante, pois permite, através do produto escalar, fazer uma análise do ângulo dos vetores utilizando a nossa fórmula. Tá bom? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço. Não esqueçam de curtir aí o canal, compartilhar com os amigos, inscrevam-se no canal, tá bom? E ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tá bom? Um abraço a todos, bons estudos.